Bem, em síntese, a minha abordagem foi a partir de um enfoque de gênese. Então, em vez de eu privilegiar as políticas sociais do momento no Brasil, eu fui resgatar um pouco historicamente quando as políticas sociais emergiram a partir da passagem do feudalismo para o capitalismo, e como a questão social era entendida como uma questão de carência, de pobreza, depois como uma questão vinculada à luta de classe, por último, a questão vinculada aos direitos. E a ideia de abordagem da gênese das políticas era para examinar outros possíveis que não foram possíveis, né? E com isso identificar conflitos, confrontos que permitam, portanto, politizar as alternativas que estão postas no atual. E nesse particular eu também vou buscar na Constituição de 1988, especialmente aquele período entre 1985 e 1988, em que algumas das propostas que foram construídas na luta contra a ditadura, no sentido de resgatar a chamada dívida social, foram tentadas no sentido da implementação pelo Executivo e posteriormente pela Assembleia Nacional Constituinte. E chamava a atenção que dentro do próprio Executivo havia, sobretudo na área econômica, com um vínculo ao Presidente da República, formas de sabotar a implementação daquelas políticas. Na Constituinte houve avanços, houve vitórias, vamos dizer assim, mas logo em seguida todos os governos que partiram a partir de 1990 foram no sentido de desmontar a concepção de seguridade social e com grandes dificuldades em relação ao financiamento das políticas sociais, particularmente na seguridade social, e que em saúde isso tem uma repercussão muito importante para os destinos do SUS. Então, acho que, em síntese, foi dessa maneira e que, lamentavelmente, regredimos, esse foi o meu entendimento, em política social na perspectiva dos direitos e voltamos para que a agenda fosse centrada na questão da pobreza e da miséria. E uma das discordâncias que nós tivemos é que eu chamava a atenção de que essa Constituição não foi apenas uma cópia do que se tentou fazer do welfare state a partir do Plano Beveridge, ou que não foi apenas um sonho de fazer um país menos desigual. Quer dizer, os constituintes que fizeram aquela pauta de direitos, que já havia um processo muito grande, também, né, configuraram as bases de financiamento. O que os governos e as suas áreas econômicas fizeram depois, aí é uma outra história. Um levantamento histórico, uma abordagem histórica da qual eu concordo, né? Eu acho importante, porque recupera, é importante colocar a história no discurso que a gente está tratando. Afinal de contas, cada sociedade vai construir a sua proteção social, né, de acordo com o momento histórico que ela está vivendo, né? Isso estou falando da história brasileira, mas também falando da história humana em geral, né? Então, a abordagem que ele fez me entender totalmente adequada. Eu só eu falei, esqueceu do Plano Beveridge e tudo mais, mas na realidade estava colocado lá, mas o espaço de tempo era curto, né? Eu chamei a atenção para o fato de que a Constituição de 88 realmente é uma delimitadora, né? É um momento, acho que, muito importante para quem hoje pensa e articula políticas sociais como um momento de demarcação de momentos, não que a política social no Brasil não existisse antes da Constituição de 88, certo? Mas ali você inaugura, por exemplo, as amplitudes dos direitos, né? O marco de desenho da política, as estruturas de financiamento, a recolocação federativa, ou seja, ela tem uma série de fatores, né? Mas, por outro lado, essa mesma Constituição deixou em aberto todo o marco regulador para frente, o que foi um fator complicador, porque as forças conservadoras na sequência se rearticularam, mesmo na própria Constituição, né? E que passaram o período dos anos 90, um período fortíssimo no mundo, né, das teses liberais, né, e de uma dominação muito forte, né, e que então a construção objetiva daquilo que era o princípio da Constituição, essa série de coisas, se deu num marco
no momento histórico altamente regressivo, certo? Isso foi muito importante para que a gente não avançasse profundamente em uma série de virtudes. Apesar disso, né, o que talvez seja o que eu levanto, nós, eu diria a sociedade brasileira, né, conseguiu fazer com que chegássemos hoje com um conjunto amplo de estruturas, de políticas sociais bastante interessante, entendeu? Em grande parte tributárias da Constituição de 88, né? E eu acho que se não fosse essa Constituição a gente realmente, né, não teria esse amálgama de políticas, por exemplo, assistência social como direito, né? O aspirante a direito, né? Isso é uma mudança radical num país patrimonialista, assistencialista, entendeu? Você tratar a assistência social na perspectiva do direito como nós chegamos hoje é um avanço. Construir um sistema único de saúde, de assistência social, entendeu? Aos moldes e aprendendo com o SUS, é um avanço, entendeu? Eu acho que tudo isso são avanços da sociedade brasileira que foram nesse transcorrer, né, com muita luta, apesar do momento histórico não ser muito favorável. De 2003 para cá, com o Lula, deveria ter sido até mais favorável, poderia ter, né? E eu acho que algumas coisas poderiam ter avançado muito mais fortemente, né? Mas, e aí tem um pouco da nossa discordância, eu entendo que houve avanços, né? Por exemplo, nas políticas sociais, na criação de algumas estruturas importantes, institucionais, por exemplo, na questão da igualdade racial, na questão de gênero, né? Na efetiva elaboração de políticas de juventude, certo? Mas você não rompeu com coisas que realmente foram muito ruins, que você continuou ainda com a DRU, né? Até as formas de financiamento não foram muito alteradas. Ou seja, não há possibilidade de você avançar sem estruturas de financiamento que permitam os avanços. Por exemplo, nós não vamos ter uma educação de qualidade apenas com eficiência do processo educacional existente, como querem os conservadores, entendeu? É preciso, sim, reestruturar os planos de carreira dos professores, é preciso reestruturar a escola, ou seja, uma série de fatores que tornam necessário a necessidade de mais recursos. Podemos dizer o mesmo, eu estou falando aí das duas políticas universais, que eu entendo como universais, que está escrito na Constituição de 88, que é a saúde e a educação. O mesmo podemos dizer para a saúde. Nós, e eu sou partidário, de que não vamos avançar, né, na questão da educação, da saúde brasileira, se nós não rearticularmos estruturas de financiamento para a área de saúde, entendeu? De forma a potencializar a ação do Estado, entendeu? Né? Potencializar a ação do Estado na perspectiva do Estado enquanto produtor, né, dos bens e serviços, entendeu? Assumindo claramente um papel mais ativo, né, e repactuar essa coisa com o mercado. E isso, de fato, é uma questão, no meu entender, muito complexa e muito forte, e que se trava mais fortemente ainda dentro da saúde. Acho que na saúde isso é uma questão muito central. Né? Então foi um pouco essa a nossa discussão. Fora, né, que o tema era para discutir universalismo e focalização, e aí nós tocamos, né, porque no limite, os conservadores não usam mais a palavra focalização. Eles fizeram uma adaptação semântica, porque eles são competentes para fazer isso. Então, tomando termos do discurso progressista, por exemplo, o universalismo, entendeu? E dourando esses termos com outros qualificativos, entendeu? Eles não falam mais focalização. Todos somos universalistas agora. Eles não falam mais em, olha, o direito não importa, todos somos pelo direito. Né? Isso torna a nossa tarefa, se antes os campos estavam mais claros, né? Agora eles vão ficando mais obscuros, entendeu? Todos defendem o SUS. Todos defendem quase tudo, entendeu? Só que ninguém fala em botar mais dinheiro na história, entendeu? Aí é onde dá a extinção.
Fora isso, então a nossa tarefa discursiva, eu acho que nós não tivemos, estamos em acordo, né, nesse quesito, entendeu? Apesar de parecer que ganhamos, né, na realidade pode ser que estejamos sim em alto perigo, entendeu? Essa que é a nossa preocupação.